talvez alguns jogadores cujos contratos estão encerrando também se despediram, em função do insucesso do Grêmio na tentativa de permanecer na Série A. Denis Abraão e Wagner Mancini também se despediram hoje? Não, eu não me despeço hoje. Eu tenho um acordo com o presidente que eu vou dar uma resposta para ele. Me fez uma solicitação da minha manutenção à frente do departamento de futebol e eu pedi a ele até segunda-feira para dar uma resposta para ele. Se depender da minha vontade, eu não preciso dizer qual é, principalmente nesse momento de dificuldade. Mas eu não vivo sozinho e eu vivo do meu trabalho, dos meus negócios. Eu tenho que conversar com meus sócios, eu brevemente vou ser avô, eu tenho que ver toda essa situação aí, como é que vai se comportar no futuro, mas principalmente o aspecto profissional. Nesse momento, eu só não respondi ainda porque eu não tive uma reunião, que meu sócio está chegando, nós temos um empreendimento fora do país, e ele está chegando no sábado, e no domingo nós vamos ter uma reunião onde eu vou decidir a minha situação de futuro no Grêmio. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Obrigado pela sua mensagem aí de conforto, de apoio. Sobre o Grêmio, é óbvio que eu fico, eu quero ficar, eu quero fazer parte, eu não sou um cara de desistir das coisas, eu faço parte de uma geração no Grêmio que foi vencedora da Libertadores, como atleta ainda, de gauchão, e por isso eu aceitei o desafio. Eu sabia que era difícil, e quando eu fiz uma conta lá atrás, antes de acertar com o Grêmio, a conta era de 50% dos pontos que eu achava que naquela oportunidade seria o suficiente. A gente chegou muito próximo disso, mas acabou não sendo o suficiente. E nós não vamos aqui, obviamente, enumerar todos os erros, porque são vários, né? A partir do momento em que você atinge isso. Mas eu acho que o importante é dizer que nós estamos de pé, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, a noite vai ser dura, mas o Grêmio tem que estar de pé, pelo tamanho que ele tem. Eu gostaria também de alongar um pouquinho mais a resposta e de agradecer ao torcedor que veio ao estádio hoje, que jogou junto com o time, e que quando acabou o jogo ficou cantando o nome do clube. Então isso nos serve como um incentivo muito grande, e respondendo diretamente a sua pergunta, a partir do instante em que eu aceitei o desafio, eu sabia que poderia dar certo, como não, né? Mas eu não vou jogar toalha de maneira alguma. Denis, Mancini, primeiro, também meus sentimentos. Eu queria falar com você sobre profissionalismo, porque foi uma pauta do decorrer do ano, não só agora, mas do decorrer do ano. E eu queria um relato de vocês sobre a capacidade de ser profissional, de estar conectado com os processos deste grupo de jogadores. Essa semana nós tivemos o caso do Douglas Costa, ao longo da temporada nós tivemos também inúmeras discussões, outras polêmicas ligadas aí a comportamentos. O estar conectado ao processo, entender o momento, foi o grande problema detectado por vocês na chegada ao Grêmio e que precisou ser bastante trabalhado? Olha, eu vivo o Grêmio há mais de 50 anos. E como conselheiro e dirigente há 30. Alguns problemas hoje com o advento da tecnologia influenciam rapidamente no segmento social. Atitudes que no passado eram atitudes conservadoras, eram atitudes que não apareciam e nunca apareceram, hoje, se tu piscar o olho diferente na rua, já é assédio.
E a realidade é essa. Então, tudo que acontece, em 30 segundos, o mundo está conectado, o mundo fica sabendo. E tem algumas pessoas que ainda parece que não se deram conta disso. E quando nós aqui chegamos para assumir o departamento de futebol, junto com o Wagner, junto com o Diego, junto com o Regis, junto com o Luquinha, junto com o Cláudio, junto com o nosso magnífico CDD, junto com o Marcelo Oliveira, junto com os meus parceiros, que tem 2 vice-presidentes aqui, o Paulo Luz e o querido Guto, meus 2 queridos e diletos amigos, que me acompanharam em todos os momentos. E nós estamos sempre juntos e continuaremos juntos. Tem aqui conselheiros importantes, o Deco Nascimento, o Ferrari, o Anflor, o Marcelo, o Juliano, o Kevin. Tem mais algum conselheiro? Não. Serginho, porque é meu parceiro que eu não estou vendo. Meu querido irmão, meu parceirão de todas as horas aí, meu diretor predileto, o homem que me trouxe para o Grêmio. Só que as situações nossas aqui, o nosso cotidiano, ele foi muito intenso. Gente, hoje faz 49 dias que nós assumimos o Grêmio. 49 dias, parece que faz 49 meses. Parece que faz 49 meses. Tamanha intensidade que nós colocamos no nosso dia a dia. O Wagner, eu acho que ele não foi 2 vezes em casa. Eu acho que ele foi 1 vez em casa. Não, em casa ele não foi nenhuma. Ele foi visitar a família dele que mora em Ribeirão Preto. Uma única vez por um único motivo. Né? Muito triste. Mas é um cara sensacional, um profissional de altíssimo nível. Eu já o conhecia. E o privilégio de conviver com ele é um troço, é um aprendizado constante, né? Diário. Então, nós temos aqui uma família, nós temos uma irmandade. E é bem como disse o presidente, não tem terra arrasada, gente. Nós estamos tristes. Eu estou totalmente triste. É só olhar para mim, né? Eu sou um cara que eu estou sempre sorrindo. Eu estou amargurado. Eu acreditava até o último momento. Eu tinha certeza, eu e o Wagner, nós conversávamos todos os dias. Nós não vamos cair. Agora, o único momento que eu me assustei, foi quando nós tomamos um gol aos 42 minutos. Ali parecia que eu estava recebendo uma mensagem. Mas mesmo assim eu não me entreguei. Porque eu achei que haveria um confronto entre clubes profissionais de primeira divisão, né? Ou segunda, ou terceira, não interessa, são clubes profissionais. Só que o que se viu fica aí, para mim, fica uma interrogação. E você sabe que eu sou de confronto, eu não sou de fugir. Eu vou para o pau. Se depender de mim, a minha decisão está tomada. Agora, infelizmente, não depende de mim. Se o Grêmio tinha problema, vocês querem que eu responda? Se não tivesse, não estava na situação que estava, quando nós chegamos. Faltando 14 rodadas, nas 8 primeiras partidas, infelizmente, gente, isso aí é fatal, é mortal. Nas primeiras 8 partidas, nós temos 2 pontos, nós disputamos 24 e ganhamos 2 pontos. Isso aí é um horror. Quer dizer, tudo que se fizer depois tem que ser de uma maestria, e aí nós trocamos de treinador. O Wagner chegou, ganhamos a primeira partida, aí tivemos um tropeço, tivemos outro tropeço, ajeitamos, arredondamos. Agora o time está mostrando a cada jogo que passa uma evolução. Se vocês querem o diagnóstico, está aí o diagnóstico. Por que os fatos aconteceram? Porque o início foi desastroso, infelizmente. É culpa? Não, eu sou culpado também. Eu não vou fugir da responsabilidade. Eu também sou culpado. Eu também sou, porque eu sou o vice-presidente de futebol do Grêmio. E o futebol foi derrotado. E eu, como líder do futebol, eu sou um derrotado. E a responsabilidade é minha. Neste momento é minha.
Agora, por que isso aconteceu? Bom, aí nós vamos ter que discorrer uma série de situações, analisar momento a momento, jogo a jogo, por que os fatos ocorreram. Agora, que o Grêmio vem crescendo, isso é notório. Agora, não preciso dizer isso, né? Isso todo mundo sabe. Eu só estou discorrendo em torno da pergunta que foi me feita. Não sei se o Mancini vai responder. Eu posso falar também, lógico. Acho que o Denis já deu um diagnóstico bacana, amplo sobre tudo, mas, acima de tudo, a gente vive dentro de um clube de futebol uma pequena parte da sociedade. Então, existem problemas diariamente. E a gente soluciona a maior parte sem que vaze o que às vezes acontece. Às vezes o assunto vaza, porque hoje nós temos a internet, as redes sociais, enfim. Mas a maior parte dos problemas internos, eles são resolvidos de forma interna também. Eles não... A gente consegue segurar para que não seja externado, porque quando você externa o problema, a dimensão passa a ser outra. Então, existem problemas, assim como todos nós temos problemas dentro de casa, no nosso grupo de amigos, todo mundo tem, e todo mundo ajuda dentro do possível. Só que nós temos uma equipe dentro do Grêmio formada pelo Denis, pelo Serginho, pelo Diego Serri, pelo Marcelo Oliveira, toda a parte de comissão técnica, o presidente Romildo, todos nós olhamos olho no olho e atacamos o problema. Então, eu não posso falar daquilo que aconteceu antes, mas agora, no final, nesses 50 últimos dias, a gente teve uma relação muito bacana, e mesmo assim apareceram problemas, e foram administrados de uma forma inteligente. Não vejo isso como tendo um peso excessivo naquilo que acabou acontecendo, não vejo, sinceramente. Acho que os erros foram erros de dentro de campo, acho que foram erros técnicos, táticos, de organização. É óbvio que tem erros de fora também, que acabaram contribuindo, mas eu acho que dentro do processo, desde que eu cheguei no Grêmio, junto com essa turma que eu acabei de citar, a gente soube administrar muito bem aquilo que porventura aconteceu. Bom, Mancini e Denis, pela dinâmica, não tem muito tempo para lamentar a queda, porque no dia 22 de janeiro já começa a temporada. E tudo indica que você vai ficar, Denis. E vocês já começam, a partir de quando, pelo menos, a projetar a temporada de 2022, já que vai ser um ano intenso, e óbvio que o Grêmio tem a obrigação de voltar para a elite. E por conta dos últimos acontecimentos, Mancini e Denis, vocês querem contar com o Douglas na próxima temporada, ou o fator financeiro vai pesar também para decidir o que fazer com a principal contratação do ano do Grêmio? Eu até domingo eu vou continuar trabalhando. Amanhã eu vou trabalhar normalmente. Sábado e domingo eu vou trabalhar normalmente, vou fazer reunião com o meu sócio, que chega do exterior, conforme eu já disse, e aí eu vou definir meu futuro. Mas até amanhã eu vou dar expediente normal. E já vamos começar a trabalhar. Aliás, nós já começamos a trabalhar. Ontem e hoje eu e o Wagner falamos. Jogadores que a gente pode vir a adquirir, só que eu não esperava o orçamento. Eu esperava que o Grêmio ficasse na primeira divisão. Nós tínhamos, eu e o Wagner, essa convicção, por entender que o profissionalismo está acima de tudo, mas parece que não foi bem assim. Mas, tirando essa questão, quanto ao Douglas Costa, ele tem contrato com o Grêmio, até onde eu sei. Até onde eu sei, ele tem contrato. É inegável que o Douglas Costa é um grande jogador. Eu não vou negar isso aí. É um grande jogador. Hoje deu provas disso mais uma vez.
É uma pena que ele não tenha continuidade. E isso não é de agora, a gente sabe que é assim. O Douglas foi nosso jogador na base do Grêmio, em 2003. Depois saiu, foi para a Europa, sucesso total. É um talento como jogador de futebol, sem dúvida alguma. Agora, se está nos nossos planos, tem que ver se ele quer permanecer no Grêmio, tem que ver se o Grêmio quer permanecer com ele. E esse episódio, ele não se encerra aqui. Eles estão de férias e na volta nós vamos conversar. O Grêmio vai conversar. Nós, porque se não continuar como vice-presidente de futebol, eu vou continuar como gremista, vou continuar como conselheiro, vou continuar como amigo do presidente, amigo do Wagner, amigo de todos que estão aqui. A minha vida vai continuar dentro do Grêmio. Eu não sei viver sem o Grêmio, gente. Agora, se o fulano, se o Beltrano vão ficar, vão sair, bom, isso aí vai ser uma pauta de análise, conforme o presidente disse, nós vamos fazer uma reestruturação muito forte e eu vou ajudar no que eu puder, até porque a minha atividade profissional é essa, né? É fazer reestruturações. Parece mentira que no clube que eu amo, eu vou ter que fazer um projeto desses, né? Mas tomara a Deus que eu consiga administrar tudo isso. Eu acho que o Denis respondeu já boa parte da pergunta, mas eu vou dar sequência. Eu acho que fica difícil a gente falar sobre isso agora, nesse momento, até porque nós vamos parar, sentar e conversar a partir de amanhã. Então, tudo isso depende de uma série de coisas, depende de orçamento, depende daquilo que a gente enxerga como objetivo no ano 2022. Então, para isso, a gente tem que parar e pensar. Não dá simplesmente, após uma partida, você entrar num assunto desse, porque você pode falar uma coisa que não aconteça ali na frente, e a gente não quer errar dessa forma, né? Eu acho que, neste momento, agora a gente tem que passar uma informação de que o Grêmio vai ter um time forte em 2022, independente de quem estiver aqui, porque o clube é um clube centenário, é um clube de camisa, é um clube que vai brigar para voltar rapidamente, e, na minha opinião, vai voltar. Eu acho que o importante neste momento agora é a gente falar alguma coisa que seja proveitosa, para que o torcedor também entenda que aqui há uma seriedade muito grande, para que a gente possa desenvolver tudo isso no caminho certo, voltado com objetivos claros. O ano que vem tem que ser montado um time forte para a divisão que vai disputar. Não adianta a gente sonhar com coisas que, na prática, não serão verdadeiras. Eu acho que este é o primeiro ponto. Eu quero dirigir a minha pergunta para o técnico Wagner Mancini, porque quando você começou a ser questionado a respeito da utilização em sequência do Alisson, mesmo que o resultado não tivesse sendo positivo das atuações dele, você chegou a responder que havia coisas que você sabia, que só você sabia, e que não era o momento para ser externado, e que a sua escolha estava definida e pronto. Naquele momento, havia algum problema mais de comprometimento? O que era o problema que você chegou a dizer isso? Exatamente isso, de que, olha, tem coisas que eu sei que eu não posso, que eu não vou falar agora, que eu tenho que deixar tranquilo, eu tenho que deixar o grupo tranquilo, eu não posso externar agora, e depois, quem sabe, a gente fale sobre isso. Dá para falar sobre isso agora, Mancini? Olha, eu sinceramente não me lembro quando eu falei assim, sinceramente. Eu em nenhum momento falei que eu sabia de coisas que eu não podia externar. Qualquer pessoa e qualquer técnico de futebol que seja numa equipe, ele tem assuntos que ele pode abrir e tem assuntos que ele não vai jamais falar na imprensa, até pela lealdade que nós temos internamente nos clubes. A opção por um jogador, por A, B ou C, ela sempre vai existir. Até mesmo porque eu estou olhando aqui na sala de imprensa agora do Grêmio e deve ter pelo menos aí umas 20, 22 pessoas. Se eu for fazer uma enquete aqui, vão aparecer times diferentes. E a gente tem que entender isso. Todo mundo tem um time na cabeça.
E por que eu não posso ter o meu? Né? Se todo mundo tem, se todo mundo se acha técnico, por que eu não vou me achar também? Eu que estudo para isso, eu que tenho mais de 38 anos dentro de um campo de futebol, e tenho até mais idade do que muita gente que me faz pergunta, que não é o seu caso, Rafael, mas tem outras pessoas que me perguntam que quando nasceram, eu já era campeão da América pelo próprio Grêmio. Então, a pessoa tem que parar e pensar um pouquinho nisso. Eu não quero de maneira alguma ser ofensivo contra ninguém, porque não é a minha linha de trabalho e não é o meu jeito de ser. Mas existem, e eu já falei sobre isso aqui numa outra resposta, existem problemas no dia a dia. E em função da pandemia e também em função, muitas vezes, de não conseguirem enxergar, existem coisas que ficam restritas a gente que está no dia a dia. Volto a dizer, a opção do jogador é sempre em prol do grupo de trabalho, do aspecto coletivo. Eu jamais vou ter uma adoração por A, B ou C que não seja na prática do campo. O Alisson, que foi o atleta citado, ele é um cara que se entrega diariamente ao clube. Se ele tem erros, eu também tenho, você também tem e todos nós temos. Mas a gente tem que respeitar aquele que doa para a entidade da qual ele trabalha o suor dele todos os dias. E eu respeito muito o Alisson e respeito todos os jogadores, porque eu também fui um ex-jogador e sei o quanto que é difícil você sair do estádio vaiado, o seu carro ser apedrejado, o seu carro ser balançado, você não poder sair de casa para ir em qualquer estabelecimento público porque você vai ser ofendido. Muita gente não sabe o que é isso. Inclusive, muita gente que tem um microfone na mão não sabe o que é isso. Mas a gente que vive do futebol passa por isso. Então, nós temos que ter respeito por todos os jogadores. Principalmente aqueles que têm já uma história a ser contada dentro dos clubes. Tudo bom, Denis? Denis Mancini. Queria te perguntar, Denis. Pelo que eu estou acompanhando, o Mancini já manifestou e tem falado isso, de que ele se vê dentro do Grêmio e gostaria de permanecer no Grêmio. Pelo que eu te entendi falando, Denis, tu também gostaria da permanência do Mancini, chegou a referir que hoje é um ambiente que é uma verdadeira família. Pelo que eu tô vendo, Denis, se tu ficares, a única possibilidade do Mancini não ficar seria uma decisão do presidente. Caso contrário, o Mancini permanece no Grêmio. Tá correto o meu raciocínio? Totalmente. O raciocínio está totalmente correto. Até porque o Grêmio vem mostrando ao longo dos jogos que vem evoluindo. Isso é o trabalho do professor Wagner Mancini. Por que eu vou mudar o que está sendo melhorado? Não? Fernandinho, tu é craque. A gente se conhece há muito tempo, a tua pergunta é muito inteligente e a resposta tem que ser à altura. Por isso que eu fui direto. E a minha resposta está dada. Da minha parte, eu já disse isso aqui, a minha intenção é continuar, eu tenho contrato com o Grêmio até o final de 2022, mas é óbvio que é um contrato. Eu quero ficar, acho que o Grêmio tem uma grande possibilidade de voltar rapidamente à Série A e por isso a minha opção. Lá atrás, quando eu assumi, eu sabia desse desafio. E a minha vida é movida por desafios. Denis, boa noite. Mancini, os colegas já prestaram solidariedade, eu presto também aqui pelo que tu passou. E eu quero puxar esse gancho aí, porque o episódio que tu viveu, às vésperas de um momento decisivo, como é que foi para ti viver isso e conviver com o Kahneman, por exemplo, que também estava fazendo um sacrifício e com cenários que não eram na mesma medida? E por mais que tenha a vontade do Denis, a tua vontade, no futebol brasileiro, e aqui não vou entrar no mérito se está certo ou errado ou não, mas no futebol brasileiro tem um roteiro. Quando o time cai, geralmente alguém é o culpado ou tem que haver uma mudança. O que te parece isso? Vocês
tem o desejo de ficar, mas tem esse roteiro histórico no futebol brasileiro, né? Bom, obrigado da sua mensagem. É óbvio que quando a gente passa por isso na vida, é marcante, é uma dor que ela é inexplicável, porque você perde a pessoa que te gerou, e eu acho que isso resume muito aquilo que você sente nesse momento. Eu acho que só quem passa por isso sabe realmente o que é. E eu acho que as pessoas que estão do seu lado, elas têm que aprender. Assim como eu aprendo diariamente com o Denis, aprendo muito com o Romildo, aprendo com o Serginho e com todos aqueles que estão ao meu lado, aprendo até com os atletas, com os funcionários, porque o ser humano ele tem que estar aberto ao conhecimento constantemente. Porque o aprender ele faz parte do levantar todos os dias e sair para o mundo. E eu tenho certeza que quem cometeu algum tipo de erro ao longo desse processo, aprendeu com alguém. A atitude do Mancini, a atitude do Kahneman e a atitude de todos aqueles que formam o departamento de futebol do Grêmio, ele foi movimentado por atitudes. E você tem que crescer, não só como ser humano, como eu como técnico de futebol, o Denis como vice-presidente do clube e tantos outros cargos que ele já ocupou. Eu acho importante que as pessoas dentro de uma comunidade, e aí eu estou sendo específico do Grêmio, nós temos que aprender. Sobre a tua outra pergunta relacionada que sempre alguém tem que pagar o pato, neste caso aqui, eu acho que o clube já pagou o pato de ser rebaixado. E as pessoas que formam o Grêmio hoje, e eu ouvi o Romildo falando aqui anterior a mim e ao Denis, que medidas vão ser tomadas e têm que ser tomadas, porque não é normal que o Grêmio passe o campeonato inteirinho no Z4. Alguma coisa foi feita de errado. E todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Mas é importante também falar que todo mundo espera que tenha um culpado. E talvez não tenha um culpado, tenham vários culpados. Então, se essa responsabilidade ela é dividida entre todos, a gente tem que olhar para o todo e tentar entender, sentar, conversar, se comunicar para que todo mundo entenda como é que o Grêmio tem que vir a partir de 2022. Mancini, também minha solidariedade. Queria lhe perguntar, você falou, né, de formar um time forte para a competição que o Grêmio vai disputar. O que vai precisar ser priorizado para montar esse Grêmio forte para a Série B em 2022, além, claro, de encaixar dentro do orçamento que o clube vai ter que trabalhar? E queria perguntar para o Denis, qual é o ponto de interrogação que você citou, Denis, da rodada, aí, só para esclarecer. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Você até me mandou uma mensagem no dia. Obrigado. Olha, eu vejo a montagem de elenco, ela tem que ser de uma forma muito equilibrada. E aí, a partir do momento em que eu falo isso, eu falo de jogadores jovens com jogadores mais experientes, com jogadores, embora jovens, mais acostumados à divisão, atletas de meia idade que formem o grosso do elenco, porque você precisa de jogadores assim, que estejam acostumados e que tenham vitalidade para encarar uma divisão com viagens longas, viagens diferentes da Série A. Então isso, dentro da tua estrutura, ela vai pesar, porque você nem sempre vai poder ir a todas as cidades da Série B de avião. Então você passa por um processo diferente do qual o clube não está acostumado. Então tem uma série de coisas que interferem diretamente, não só na montagem do elenco, sobre na montagem também do seu
do seu planejamento anual, que vão ser, logicamente, debatidos, e eu tenho certeza que quando a gente tiver já um desenho feito, vocês vão entender. O ponto de interrogação, você tem até uma música, né? Do Luiz Gonzaga Júnior, que eu adoro. Mas o ponto de interrogação é a falta de critério, ou o descritério. Não vi nenhuma vez chamar o VAR a favor do Grêmio, nesses 14 jogos que eu estou. Nesses 14 jogos, chamaram contra o Grêmio sempre. Hoje chamaram o VAR para um lance que até agora eu estou em dúvida. E vou dizer uma coisa para vocês. O rebaixamento do Grêmio passa pela arbitragem. Vocês não vão gostar, eu sei, mas não faz mal. A minha opinião é essa. Se vocês querem que eu cite, só desses 14 jogos que eu estava à frente do departamento de futebol. Grêmio Palmeiras, Grêmio América Mineiro, Grêmio Internacional, Grêmio Atlético Mineiro, a derrota para o Atlético Goianiense, lista totalmente correta. O Grêmio fez um primeiro tempo de luxo até os 40 minutos, tomou um gol e se desarvorou no segundo jogo nosso. A vitória contra a derrota contra o América Mineiro, até a CBF entendeu que estava equivocada através da sua ouvidoria. O Grenal, como é que se chama o lance? Eu esqueço esse nome porque é difícil a gente... Inconclusivo o lance do Grenal. Então o campeonato é inconclusivo. Amanhã vai ser chacota, vai ter meme, mas não faz mal, gente, sabe por quê? Porque eu sou assim. Eu vou morrer assim. Porque a minha vida é pautada pela verdade. E eu aceito todas as críticas. Estou tomando pontapé na cara direto. Faz parte. Estou aqui e vou segurar a onda, não tem problema nenhum. E repito, se eu puder ficar, eu vou ficar. Denis, fui convidado, você chegou ficar, no eu Grêmio vou ficar. e chacoalhou, veio com uma mudança também de comissão técnica, você afastou jogadores, não sei se é exatamente o termo, mas enxugou o grupo de jogadores, quer dizer, mandou alguns recados e tal. Esse tipo de atitude, será que ela, e é a pergunta que eu faço para você, deveria ter sido tomada antes? Esse tipo de atitude que você tomou quando você chegou no vestiário, poderia salvar o Grêmio dessa queda? E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta também para o Mancini, entrando também na questão da solidariedade com ele, assim como os colegas, mas muita gente dizia que a contratação do Mancini ela era acertada, mas talvez não desse tempo de salvar o Grêmio. Você acha, Mancini, que realmente faltou tempo para você conseguir tirar o Grêmio dessa situação? Obrigado. Bom, de minha parte, se eu chacoalhei o vestiário, gente, não existe chacoalhar, né? Eu tenho a minha característica, eu sou um cara autêntico, eu digo o que eu penso, eu enfrento o problema de uma maneira como eu acho que tem que ser enfrentado, olho no olho, dizendo as verdades, recebendo as verdades, comprometimento de todos, transformar o olho no olho como uma verdade e uma atitude que só dessa forma eu consigo trabalhar. Essa é a minha característica. Agora, a característica das outras pessoas, cada um tem a sua característica. Agora, se eu tivesse chego antes, ou se os caras tivessem tomado a atitude que eu tomei, aí cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua forma de dirigir. A falar em dirigir, eu me esqueci de citar que está aqui conosco meu querido amigo, nosso CEO, o Carlos Amodeu, que está junto conosco, que é nosso parceiro do dia a dia, né? E também é participante do nosso grupo de trabalho. Não me esqueci de ti, né? Tem que ser citado porque participa ativamente junto conosco desse processo todo aí. Então, se eu chacoalhei vestiário, não, é a minha característica, eu sou assim, sempre fui. Mesmo quando não era vice-presidente de futebol, eu já fui porteiro de gravata do Grêmio. Eu comecei assim.
Em 1991, eu era porteiro de gravata. E cheguei a presidente em exercício em determinado período e hoje vice-presidente de futebol. E a minha vida não se encerra aqui, dentro do Grêmio, nunca vai se encerrar. A minha vida no Grêmio só vai se encerrar quando o Barbudo me chamar. Enquanto o Barbudo não me chamar, eu vou continuar trabalhando pelo Grêmio, internamente, dentro do Grêmio, com cargo, ou externamente, ajudando os presidentes, ajudando o Romildo, ajudando todos que por aqui se candidatarem a presidente, assumirem a presidência do Grêmio, porque eu amo o Grêmio. E a minha característica é essa. Simples assim. Agora, que eu tenho uma forma de gestão diferente? Tenho. Que eu tenho uma forma de agir diferente? Tenho. Da maioria? Tem. Por quê? Porque eu costumo dizer o que eu penso. E eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Não me preocupo com o que os outros vão pensar de mim. Eu tenho a minha autocrítica. E eu sou assim. Tem gente que gosta, parece que assim, ame ou deixo. Ou tem gente que gosta e tem gente que não gosta de mim. Então tá bom. Agora, que eu não vou mudar, não vou mudar. E já vi que a minha não mudança dá certo. Sobre a pergunta, eu tenho certeza, na verdade, que se nós tivéssemos aí mais alguns jogos, a equipe do jeito que evoluiu nessas últimas partidas, a gente teria grandes chances de sair desse sufoco. Infelizmente, nós tivemos lá no começo uma sequência de derrotas que acabou sendo sentida em termos de pontos. Então, por isso, e pelo que eu tenho acompanhado da equipe nessas últimas 5, 6 partidas, a equipe evoluiu bastante. Os atletas estão muito, muito mais confiantes. E aquilo que eu sentia como dificuldade no começo, que era exatamente essa oscilação emocional da equipe, a gente já não vê mais hoje. Nós não tivemos oportunidade de falar do jogo, porque ele perdeu a importância, mas hoje o Grêmio fez 25 minutos excelentes no campeonato. Abriu diante do Atlético Mineiro, beleza, um time alternativo do Atlético, mas abriu uma vantagem significativa. Por quê? Porque jogou um futebol vistoso, um futebol de velocidade, com técnica, com agressividade, que é o Grêmio que eu sempre quis implantar, mas que demorou um pouco em função, obviamente, das outras metodologias que eram utilizadas, e você precisa de um certo tempo para isso. Então, não tenho dúvida em afirmar que se nós tivéssemos mais algumas partidas, com certeza a gente sairia desse sufoco. Bom, Wagner Mancini, também não poderia me furtar de prestar meus sentimentos a ti e a tua família, né, nesse momento realmente da passagem da senhora sua mãe. E os dois ficando, né, para comandar o futebol do Grêmio no ano que vem. E Mancini, tu tens a experiência também de ter navegado pela Série B. A receita para ter sucesso, para sair da Série B, é formar um time, um grupo, um elenco de Série A, e aí, linkando ao Denis Abraão, né, Denis Abraão, primeiro também para te parabenizar, né, pelo trabalho, porque, olha, não é qualquer um, né, mesmo sendo gremista, assumir como tu assumiste nesse momento. Mas aí, Denis Abraão, precisando o Wagner Mancini de um grupo, de um elenco de Série A, não medirás esforço para pedir para o presidente, para o Carlos Amodeu aí, se preciso for, gastar inclusive o superávit do Grêmio? Não. Nós temos uma previsão orçamentária, porque foi discutido internamente pelo clube 2 cenários. O cenário de Série A e o cenário para a Série B. E, com base nisso, nós temos um orçamento que nós não vamos abrir mão dele e vamos ter que praticá-lo durante o ano que vem. E esse orçamento é bem menor que o orçamento da Série A.
Então, nós vamos ter que readaptar o nosso modelo de trabalho e o nosso modelo de contratação de jogadores, e vamos contratar jogadores nos quais nós podemos nos comprometer em pagá-los. Nós não vamos cometer devaneios, nós não vamos prometer sonhos e nem pesadelos. Nós vamos ser realistas e nós vamos executar aquilo que for determinado pela direção do clube, se eu continuar como vice-presidente de futebol. E muito obrigado pelo elogio. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço porque eu me doei, agora já 50 dias, de uma maneira muito intensa, e eu tive teu reconhecimento, que para mim é muito valioso. Muito obrigado. Obrigado também, Paulo, da sua mensagem. Olha, jogar uma Série B e você montar um time de Série A, você pode ter algum tipo de problema. Lógico que esse é um assunto que tem que ser debatido de uma forma mais ampla, mas existem atletas de Série A que conseguem jogar na Série B, mas existem atletas de Série A que vão ter dificuldade, por exemplo, com todas as viagens, o tempo de recuperação. Então você tem que priorizar uma equipe que seja um pouco mais nova, porque senão você tem dificuldade. Então, dentro da montagem do elenco, você tem que estar atento a tudo isso. Eu tive algumas passagens já na Série B, lá atrás, na época que eu iniciei no Paulista de Jundiaí, o Paulista jogava a Série B, e eu tenho um acesso com o Vitória 2015, então eu conheço um pouco. A maior parte da minha carreira foi na Série A, mas a gente acompanha tudo, né? Eu assisto a maior parte dos jogos da Série B também, porque hoje a Série B passou a ser uma banca de jogadores interessantes, porque a cada dia que passa você tem mais dificuldade nas contratações, então todos nós temos, por obrigação da profissão, acompanhar a Série B, a Série C, e por isso a gente acaba tendo mais conhecimento em cima daquilo que é feito e em cima daquilo que acontece no campeonato. Para resumir agora, acho que o Grêmio tem que montar um time forte, dentro, logicamente, dos seus padrões, assim como o Denis acabou de falar. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, e o Grêmio também vai ter superávit, porque tem pessoas capacitadas na parte executiva do clube, que conhecem jogadores, e que eu tenho certeza que para este momento também vai enxergar aquilo que será necessidade do clube em 2022. Obrigado a todos. Boa noite.